corações para que nós não tenhamos a pretensão de esgotar o assunto na noite de hoje. Porque as nossas desigualdades, elas falam mais alto ainda no nosso íntimo do que o sentimento de igualdade que nós queremos muitas das vezes quantificar. Eu sou igual ao meu pai, igual à minha mãe, igual ao meu filho, igual a mim, e essa possibilidade dessa igualdade, ela está bastante distante de nós ainda. Por quê? Porque a diversidade de entendimento sobre igualdade, ela varia ao infinito. Porque quando nós falamos de igualdade, nós queremos apelar para a igualdade física do nosso corpo. E daí começa a confusão toda. Para que nós possamos nos situar melhor, estranho, eu comecei no tema logo direto, eu não consigo fazer isso sempre não. Eu conto uma historinha, coisa assim, hoje eu comecei direto. Não está normal o negócio não. Mas na casa de Paulo de Tarso também não tem mesmice, sabe? Eu vou lá para a casa do lado de Paulo de Tarso. Ah, não, vai lá. Quem tem lá, daí tem o de sempre. Né? Uma palestra, depois tem um passe, depois a gente fofoca da vida dos outros lá embaixo, vai embora. Não existe isso. O propósito da gente de ir numa casa para ouvir falar de temas que vão implicar necessariamente no nosso entendimento acerca da vida, ela sai dessa questão da mesmice. Porque tem um provérbio árabe que diz que quando você cruza um rio, quando você volta, nem você nem o rio são os mesmos, não é? Então você acorda todo dia, mas cada dia você tem um sentimento diferenciado. A não ser que tenhamos alguma dificuldade neurológica muito acentuada, nós vamos acordar normalmente diferente. Queira Deus para melhor, mas não é todo dia que a gente se sente bem para encarar o dia que tem pela frente. E para que a gente pudesse se situar no tópico da noite de hoje, foi nos proposto uma análise lá no capítulo 3º do Livro dos Espíritos, que trata da lei divina ou natural. É um capítulo recheado de informações acerca dessa lei natural. O que é a lei natural? Como é que podemos identificar a lei natural ou divina, como está proposto pelo Sr. Allan Kardec? Primeiro, para que nós pudéssemos estabelecer o que é a lei natural ou divina, teríamos que ter pleno conhecimento acerca do assunto. Conseguiremos um dia, tenha certeza absoluta, é só quando a gente for chegar a Cristo, está tudo resolvido, falta pouco tempo para a gente ser assim, parceirinho de Jesus, falar na mesma linguagem do que ele, algumas coisas assim, em torno de umas 5 ou 6 sistemas solares, sabe? A gente chega lá em pouco, gente, nós somos espíritos imortais. O que vai morrer, ou que vai deixar de existir, é esse corpo que nós estamos envergando agora e causa tanta dúvida em relação a essa igualdade. Na pergunta 803, o Sr. Allan Kardec pergunta, olha a pergunta inteligente do nosso codificador: perante Deus, são todos os homens iguais? Se fosse um espírito mais brincalhão, mais distanciado da seriedade do propósito de codificação da doutrina, poderia dar qualquer resposta de forma aleatória, baseando-se na percepção do espírito encarnado. Mas não, eles respondem assim: sim, todos tendem o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. E aí, se você for analisar, Deus fez a sua lei para todos. Tem a passagem do Evangelho, quando Jesus nos propõe a amar os inimigos, e isso às vezes a gente chega a se arrepiar de pavor, né? Amar os inimigos. Amar os amigos já tem hora que é complicado pra caramba, né? Nós temos 5 filhos, eu e a esposa, e tem hora que dá vontade de pegar um e devolver da onde veio, porque não está muito certo aquela conta. Imagina você ter que amar os inimigos. A proposta do mestre, ela vem recheada de uma proposição de que, se quiser de ser perfeito como o Pai que está no céu, amai até os vossos inimigos. É uma proposta de Jesus, não é uma exigência. Porque nós aprendemos com Kardec que esse amar o inimigo, ele começa a ser entendido de que forma?
Digamos, deixa eu escolher alguém aqui para ser meu inimigo. Calma. Não precisa ficar levantando muita mão. Você, minha filha, qual é o seu nome? Marciana. Marciana? Isso. Vamos dizer que Marciana seja minha inimiga desde a época lá de Marte, né? Mas a proposta de Jesus não é que eu a ame na mesma extensão que eu amo a minha esposa, porque não vai haver possibilidade. Mas quando a Marciana fizer algo que ela esteja triste, eu não me alegrar com a tristeza dela já é um processo inicial de mudança de comportamento. Foi isso que Jesus nos propõe. Porque o mestre fala para a gente: conhece o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai até os vossos inimigos, com o intuito de você realmente não se alegrar com aquilo que acontece com as pessoas que você ainda não tem um sentimento de amizade, de carinho, de respeito. De respeito você tem que respeitar o outro, tem que respeitar inclusive aqueles que se intitulam seus inimigos. Às vezes a gente não tem esse sentimento em relação a ninguém, não é? Passa o período da nossa existência física e a gente pode dizer de coração aberto: nessa existência eu não odeio ninguém. Posso não amar a todos, mas não odiar já é um grande progresso para a gente. Então esse sentimento de amar os inimigos é você não se alegrar com o insucesso daquele que não faz parte da sua relação de amigos. Quando Jesus nos propõe isso, ele fala assim: pois Deus faz com que o sol nasça para os bons e para os maus, e a chuva caia para os justos ou injustos. Essa afirmação de Jesus nos faz entender como Deus encara toda a sua criatura, tudo aquilo que está nos multiversos, que são de incontáveis percepções para nós aqui na Terra, devido ao nosso pouco conhecimento intelectual. Então, essa visão de que se Deus, na sua bondade infinita, faz com que o sol nasça para os bons e para os maus, que a chuva caia sobre os bons e os maus, o que Jesus está falando para a gente? Se a própria natureza não estabelece uma relação de amizade ou de inimizade, todo ato em que eu me envolvo, onde eu falo que eu não gosto de você, eu estou contrariando o propósito para o qual eu fui criado. É isso que os Espíritos dizem, que todos tendem ao mesmo fim. Ou seja, qual é a nossa destinação? Sermos felizes. E os Espíritos dizem a Kardec que o homem, para ser feliz, ele só terá o sentimento de felicidade plena ele cumprindo a lei de Deus na sua maior amplitude. E aí que começa a nossa encrenca, porque a parcela da lei que nós conhecemos, nós temos muita dificuldade de executar como é a proposta. A lei, qual lei você está falando, Evaldo? A lei lá de Moisés, lá, os 10 mandamentos que ele recebeu lá no deserto, durante o êxodo. Tudo bem, são às vezes artigos da lei que a gente até se esforça, né? Não matar, não roubar, não desejar a mulher, nem a cabra, nem o elefante, nem o carro, nem o lado da praia, sabe? Nem uma vaga para segurar no metrô, é não desejar nada. Ou você entra no metrô e fala assim: não podia ter um lugarzinho para mim, mas todo dia essa tristeza, não é? Não podia alguém levantar, pegou o metrô errado. Uma vez um amigo falou assim: não podia dar dor de barriga em muita gente, vai descer na próxima estação e ia sentar. Não é assim que a gente vai desejar o bem ao próximo. É um pouquinho distante disso. Então a nossa visão ainda de praticar a lei de Deus, ou os 10 mandamentos que Moisés obteve lá no Monte Sinai, ela está intrinsecamente ligada ao primeiro mandamento. Eu não vou perguntar qual é, não. Eu vou falar, tá bom? O primeiro mandamento da lei de Deus, segundo Moisés nos estabeleceu para a gente no Monte Sinai: amarás a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. É o único mandamento que trata da minha relação com Deus, da sua relação com Deus. Os outros 9 mandamentos
tratam da nossa relação com a sociedade que nós estamos inseridos. Porque eu sei que se eu matar, tirar a vida de alguém, eu vou causar danos íntimos que eu terei que ressarcir ou pelo trabalho no bem ou pela nova oportunidade em outra existência. Matar é a mesma coisa. Não adulterais. O adultério não está associado apenas à questão da relação sexual, que se perde o compromisso assumido. O adulterar é quando você, apesar de ter a relação sexual estabelecida entre você e seu parceiro ou sua parceira, e você adultera esse desejo olhando para outro parceiro ou outra parceira. Não é apenas o ato sexual, porque Jesus diz que a gente adultera o homem que olhava para uma mulher. E Jesus fala assim porque era estabelecimento da época, mas ele também se aplica à mulher que olhar para o outro homem com desejo, já com ele cometeu o adultério. Mas esse adultério é de modificar o que estava estabelecido. Quando você começa a trabalhar numa empresa e você sabe quais são as regras que a empresa te propõe para que você se associe na tarefa, e você começa a modificar essas regras, você está adulterando. Quando você tem a proposta de estabelecer um diálogo com alguém na rua e você conta a história ao seu feitio, fugindo da realidade, você está adulterando. Então, não adulterar, ele tem um aspecto muito mais amplo, como não roubar, não matar, não criar outros ídolos na terra. Então, são vários mandamentos que constam na lei de Deus, trazida por Moisés, mas a primeira é que nós deveríamos nos basear de forma de quê? De dar um tratamento igualitário a quem quer que seja. O tratamento igualitário, ele é possível desde que nós possamos desenvolver o aspecto moral da relação social. Porque o homem não é um ser sociável, não é isso que nós aprendemos? Show! Mas esse ser um homem sociável não é que façam a minha vontade, mas é que eu me adequo àquele momento que nós estamos reunidos. Agora, estamos aqui na casa de Paulo de Tarso com o propósito de estudar, de ouvir uma palestra, que é comum a todos. Mas se de repente a minha amiga ali pega o celular dela e resolve escutar uma música. Não é? Parece que está chato, eu concordo, está chata, mas tem que ter caridade também, né? Mas ele cisma de que tem que ligar o celular para responder o WhatsApp, ou para ver aquela postagem do Instagram, do Twitter e qualquer outro tipo de entretenimento virtual. Tem direito? Tem. Total. Porque a doutrina espírita nos ensina que nós não somos proibidos de nada, mas sabemos que todas as nossas ações geram consequências. E quando eu estou dentro de uma reunião pública e entendo que tenho o direito de ver meu celular, qual é a consequência? Deixar de absorver aquela proposta que a reunião se destina. Agora, o sentimento de igualdade tem que ser no aspecto de que ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nem a dirigente da casa, nem aquele irmão que está ali fora, ali na secretaria, nos recepcionando. Todos nós estamos no mesmo plano de possibilidade, de tarefa e de receber da espiritualidade a ajuda que nós necessitamos. Então, nesse sentimento de igualdade, nós deveremos ser iguais a todos. Ou então nós vamos partir para aquele velho vício antigo nosso sabe com quem está falando? Que demonstra a maior arrogância, altivez, prepotência, orgulho, vaidade, tudo que não é muito legal, naquela percepção de que não importa quem seja o outro, eu sou melhor. Um grupo de irmãos foi a Uberaba falar com o Chico, e lá chegaram em Uberaba, relatando que 6 meses atrás, o dirigente e fundador da casa espírita lá do interior de São Paulo havia desencarnado e eles gostariam de saber se seria possível o Chico receber uma carta.
E o Chico, naquele sentimento comum a ele, dava a explicação que o telefone troca de lá para cá, não somos o médico que determina quem vai se comunicar, mas sim a espiritualidade que previamente já está estabelecido. E aquele dia realmente não houve a comunicação do irmão recém-desencarnado. O grupo foi embora, voltou daí há 6 meses, completando 1 ano do desencarne. Chico, será que é possível? Meu filho, vamos pedir a Jesus, se for possível. Certamente o irmão nos trará a mensagem e não veio a mensagem. E se passou mais 1 ano, 2 anos depois, chega o grupo lá naquela forma bastante amorosa. Olha, tem que ter a mensagem. Não é possível. 2 anos se passarem, nenhuma mensagem tem que ter. É que nem a gente fala, às vezes, chega na casa espírita, né? Me dá um passe. Aí você me dá um passe. Não melhorei nada, hein? Estou logo avisando. Não melhorar o seu passe não é bom, não. Não tem ninguém mais forte que ela, não, para me dar um passe. Sabe aquele tipo de exigência descabida que a gente pode não falar, mas pensa. E não esqueça que os espíritos escutam o nosso pensamento. Tá bom? Não esqueçam disso. E aí os irmãos chegaram afrontando o Chico. Tem que ter uma carta deles, não é possível. Um homem trabalhou tanto dentro do movimento espírita, um homem que era tão humilde, Chico. Aí o Chico falou assim, é verdade, ele tinha tanto orgulho da sua humildade. Entende? Porque nós achamos que a humildade é a forma com que falamos ou com que nos vestimos. Porque quando você quer falar assim, eu encontrei hoje fulano está tão humilde, uma roupinha tão maltrapilha, coitadinho. Não, isso não é humildade. Isso, muitas das vezes, é falta de condições de ter uma roupa mais adequada ao meu gosto. Ao meu gosto. Porque muitas das vezes a pessoa gosta de usar uma... Eu não entendo, eu vou falar isso mais para as meninas, para não... Eu não entendo, vai usar roupa rasgada, eu não entendo. A criatura vai na loja, paga R$500 numa calça toda com isso, aí por R$5 eu faço para vocês. Não precisa gastar tanto. Mas não tem pessoas que gostam, que acham legal usar roupa assim? Qual é a minha responsabilidade? Respeitar. Respeitar. Evaldo, você quer? Não. Um dia eu fui a esposa comprar uma calça, não comprei, porque não tinha. Assim, calça no meu gosto, né? Só tinha calça rasgada, ou então aquelas... Assim, pessoal bem antigo, mais antigo do que eu acho que tem poucos aqui, mas bem antigo lembra que a polícia, quando ia revistar alguém na rua, pegava uma laranja e botava aqui dentro da calça. Ela tinha que sair lá no pé. Se não saísse, era vagabundo, era malandro. Então, hoje em dia, ninguém ia ficar todo preso, porque as bocas das calças não sei como é que passa o pé ali. O meu, eu nem tento, porque eu sei que não passa. Mas não é o desejo de cada um assim se vestir dessa forma. O que isso me afeta? Nada. Porque eu não sou obrigado a me vestir igual ao outro, só porque o outro acha que isso aí é legal. Esse é o princípio da igualdade que os espíritos nos propõem, é o respeito ao outro. Porque Emmanuel fala para a gente, no Pão Nosso, que sem respeito não há caridade. Eu não sei se alguém trabalha aqui na parte de levar quentinha para irmãos em situação de rua, ou qualquer atividade para irmãos em situação de rua. Cuidado, porque não é porque ele está em situação de rua que ele se entende menor do que você, porque não é. Ele não vai achar que você é superior a ele, porque não é. Então, quando você vai levar, eu estou falando para vocês por experiência própria, de eu entregar quentinha e a irmã fala assim, só tem sopa na casa de vocês? E quer ver, não tem nem carne, passou a mão dentro assim, sabe, da quentinha, achou uma linguiça meio perdida lá, que eu não sei quem foi que perdeu ela ali, ela falou, essa porcaria eu não quero. E jogou fora. Ela está errada? Não. Não está errada. Ela tem o direito de agir assim. Por quê? Porque ela não veio me pedir a sopa. Fui eu que fui levar para ela, achando que por ela estar numa situação de rua, ela é extremamente inferior a mim e vai aceitar qualquer coisa que eu der a ela. E não é assim. A proposta da doutrina não é assim. A proposta da doutrina de igualdade é você olhar um para o rosto do outro, olhar um para o outro e entender que nós somos filhos do mesmo Deus. Porque na oração
que Jesus nos ensina, como é que ele começa a oração? Pai nosso. Ele não fala Pai meu. Ele fala assim, depois da ceia, da última ceia, ele fala assim: eu vou para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. A igualdade que o Mestre nos propõe a ele é nesse sentido, que todos nós, em espíritos, somos criados e amados por Deus na igualdade. Porque diz lá Moisés para a gente, na Gênesis, né? Lá no capítulo 1, versículo 26, se eu não tenho certeza, mas eu acho que é. No capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, a nossa semelhança façamos o homem. Então a semelhança de quem? Dos espíritos superiores, os espíritos elevados que coordenam a vida aqui na terra. Lá no capítulo 2, versículo 6, Moisés colocou assim: e Deus, juntando do barro, soprou nas suas ventas e o homem se tornou ser vivente. Na hora de criar, de fazer, de criar um espírito simples e ignorante, façamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Agora, na hora de juntar o barro, modelar o barro e soprar nele para que o homem se torne ser vivente, ninguém consegue fazer várias estruturas, várias estátuas da mesma linha manualmente. Botar na linha de produção de uma indústria, pela mecanização, é possível. Agora, manualmente fazer várias estátuas idênticas, o homem não tem possibilidade disso, porque sempre varia em um aspecto ou outro. Então, essa igualdade que os Espíritos nos propõem perante Deus, e a sua lei, que é uma lei imutável, a maior encrenca da gente de aceitar a lei de Deus como uma lei que norteia o nosso progresso é que ela não dá para ter jeitinho. Não dá para ajustar segundo a minha vontade, porque ela é equânime, ela é igualitária. O mesmo sol que nasce para mim, nasce para o irmão que ainda enganado nos seus propósitos, está traficando, está assaltando, está promovendo o desespero de algumas pessoas pelas ações indevidas, mas pasmem todos nós. Mesmo esse, que se tivesse assim, uma votação para escolher o inimigo número 1 da sociedade aqui do Rio de Janeiro, mesmo esse irmão, um dia vai ser anjo. Sabe? Um dia vai ser anjo. Certa vez eu estava numa tarefa de trabalho na rua, com o irmão em situação de rua. Nós moramos em Jacarepaguá. E embaixo da linha amarela, na divisa com a Cidade de Deus, tinha ali um grupo muito grande que eram irmãos dependente químico de crack. Eu já falo isso algumas vezes, eu vou falar aqui para vocês também. Eu não gosto de rótulo, sabe? Rotular o outro é você colocar naquele irmão uma dificuldade de sair daquela situação. Ah, fulano é cachaceiro. Tá bom. Se fosse meu pai, eu ia gostar que se referisse a ele assim. Ah, tá cheio de cracudo aqui em Copacabana. Se fosse meu filho, eu gostaria que se referisse a ele como cracudo, alguém socialmente desprezível, que merece estar na sarjeta da vida e, quiçá, bandido bom é bandido morto. Se fosse meu filho, será que seria essa a expressão que eu gostaria de ouvir do meu filho, daquela criança que eu peguei no colo, no caso das mulheres, que gerei no meu ventre e está hoje completamente perdido nas suas decisões e se envolveu com as drogas ilícitas e agora ele é alguém quer que ele seja morto ou que suma do mapa. Então eu não gosto de rótulo. Eu entendo que são irmãos que estão passando por uma dificuldade que eu não sei se eu saberia ou poderia suportar. Eu tenho dúvidas graves sobre isso. Mas estávamos lá fazendo um trabalho de distribuição de café da manhã, nesse ambiente, e tinha mais de 100 irmãos na fila para pegar o café. Em determinado momento,
veio uma senhorinha, desse tamanho, e ela ficava na pontinha do pé, olhando, com uma sacolinha de mercado no ombro, pouquinho, eu não lembro o nome que ela falou, mas vou colocar qualquer nome. Rogério! Aqui, Rogério, é mamãe. Aí um dos rapazes lá na fila falou assim: o que é, mãe? O que tu quer, mãe? Deve vir aqui me encher a paciência de novo. Trouxe aqui um lanchinho para tu. Tem roupa limpa também. Tá bom? Se quiser ir lá para casa, a sua cama está lá arrumadinha. Aí olhou para mim e falou assim: é um bom menino, está perdido. Aí deu a sacolinha para ele. Tá bom, mãe, vai embora. Mamãe vai, amanhã a mamãe volta, tá bom? É amor. Não é que ela seja conivente com a situação dele, mas só que ela não pode ser mais uma de expressar ele. Isso é igualdade que os Espíritos falam para a gente. Porque nenhum de nós podemos afirmar com certeza o que nós tivemos oportunidade de fazer com tristeza nas existências anteriores. Emmanuel, Chico pergunta para Emmanuel: Emmanuel, qual a definição que podemos dar de criminoso? Aí Emmanuel responde de uma forma que faz a gente pensar. Ele fala: Chico, criminosos somos todos nós quando descobertos. Porque cada um de nós tem aquele crime. Quando eu falo crime, é baseado na nossa consciência, não na lei humana, não, na nossa consciência, sabe? Aquela hora que toca o celular e é aquele colega chato pra caramba. Você acabou de sair do Largo de Paulo de Tarso, fez um trabalho aqui social, cantou assim, sabe? A energia lá no teto, feliz da vida. Quando bota o pé ali fora, é fulana. Nós falamos a mesma história de ontem. É ciclano, vai querer me pedir dinheiro de novo. Sabe? É aqueles crimes silenciosos que a gente pratica e fala assim: fulano, é que eu estou dirigindo. Eu falo assim: eu estou dirigindo, depois eu te ligo. E o depois, às vezes, leva 3 dias, né? Para você ligar. Então, isso é um crime, mas não é assim. A gente comete um crime da impaciência. Um crime da intolerância, sabe? Porque se não fizerem conosco, a gente fala: brincadeira aí, o cara é meu irmão, fazer isso comigo. Eu sei que ele está sentado lá no quiosque, batendo um papo, jogando conversa fora, mas comigo não tem tempo, sabe? Então, são esses crimes que eu estou falando, são esses crimes também que Emmanuel nos propõe a análise de quando que eu firo alguém por essa indiferença que muitas das vezes caracteriza. Na pergunta, se eu não me engano, 885 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim aos benfeitores: deixando de lado os vícios e as imperfeições, o que impede o homem de progredir? Eu já fiquei na dúvida na pergunta, porque até então eu achava que os meus vícios têm o vício físico e os vícios morais, né? O vício da fofoca, sabe? Menina, não te conta. Lembra de fulano? Aí pronto, ferrou. Ali nunca vai dizer que é uma boa pessoa, está seguindo todas as orientações que a religião dela propõe, nada disso vai rolar. Mas eu achava que esses vícios morais, uma vez que você faz o propósito de não repeti-los, e é possível fazer, né? Nesse ano, eu falei com a esposa: a minha proposta é não reclamar muito, porque reclamar nada eu não consigo, mas muito eu posso me esforçar, né? E toda vez que eu começo, eu falei: nada, uma vida maravilhosa dessa, vai reclamar de quê? Né? Então, aí, esses vícios e as minhas ações inferiores, eu achei que eu me libertando dessas duas coisas, eu já estava pertinho de Emmanuel, né? Batendo papo, Paulo de Tarso: senta aí, garotão, vamos conversar. Não. Aí o Kardec pergunta: o que impede o homem de progredir? Deixando os vícios e as dificuldades. Aí os espíritos respondem assim: a indiferença moral. Porque quando eu estou tão satisfeito comigo mesmo, pelas ações que eu desenvolvi, eu estou pouco me lixando para quem está chorando do meu lado.
Se cair alguém desencarnado na minha frente, eu passo a perna e sigo o meu caminho. Porque a indiferença faz com que eu não observe a necessidade do outro. E eu não observando, não existe esse sentimento de igualdade que a doutrina e o Evangelho de Jesus me propõe. Não é uma questão de religião, sabe? Não é uma questão de religião, é uma questão de moral. Por isso que Kardec fala para a gente que ele trouxe como análise de comportamento a moral do Cristo. Não é a moral de qualquer outro indivíduo que encarnou ou ainda vai encarnar aqui na Terra, que serve de base para o nosso comportamento. Só tem um. Lá na pergunta 625, Kardec pergunta: Deus tem oferecido à humanidade algum espírito que lhe sirva de guia e modelo? É a resposta mais curta das 1019 perguntas que Kardec fez, mais 238 contra a pergunta. Vide Jesus. Ele é o nosso guia e modelo. Então, se eu quero me considerar uma pessoa voltada para a prática de bem, eu tenho que ter como análise de comportamento de Jesus. Diante lá da cruz, naquele sofrimento intenso que nós julgamos que ele passou, ele olha para todos nós, representando aqueles homens daquela época, representam a humanidade até os dias de hoje. Olha para todos nós e ele fala o quê? Olha, pai, está vendo? Anota o nome de todo mundo. Vão ter que comer o pão que o caramunhão amassou com o rabo. Vão ter que sofrer. Olha o que estão fazendo comigo. Foi isso a palavra dele? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, se um espírito reúne condições de diante de uma dor inimaginável para nós, hoje no século XXI, um homem que só pregou o amor e vivenciou o amor. É muito diferente da gente. Chega aqui na tribuna, fala do Evangelho com uma certa facilidade, dá norteamento em relação ao entendimento a esse ou aquele aspecto, mas é a minha vida lá fora. É a minha vida lá fora. Se alguém falasse, um de nós aqui, falasse para mim: Evaldo, tá bom, já falou legal, já deu por hoje, o pessoal aqui é bacana, né? Poxa, finaliza, que já estou passando da hora. Poxa, muito obrigado, meu irmão, de coração, aqui dentro. Lá fora, fala assim para mim: eu não falo, tu grita. Preste atenção, nada que eu falei, só quer saber de me criticar. Lá fora é a nossa realidade, é que nós temos uma vida de relação dentro do centro espírita, é o lugar mais fácil. Se vocês querem progredir moralmente, de forma que não precisem mais reencarnar no planeta, peça a chave da casa e more aqui. Aqui, porque aqui ninguém tem defeito. Todo mundo é coração bom, todo mundo aqui. Não, você está nervoso, senta aqui. Não, sabe? Lá fora está nervoso, dá um soco. Não é assim, gente? Não é assim. É a nossa realidade ainda, a gente ainda tem muita fragilidade. Sabe por quê? Porque nós temos um elemento diferenciado para os espíritos que estão aqui nos acompanhando nesse estudo. Sabe qual é? A máscara do corpo. Só que tem um detalhe que eu tenho que dizer para todos vocês: todo mundo aqui vai ter que morrer. E lá do outro lado, se caixão não tem gaveta, no espírito não tem vaga para máscara. Nós vamos nos apresentar na nossa realidade. Um filme muito antigo, O Amor é Cego. Era um rapaz que sofreu um processo de hipnose dentro do elevador, porque ele esbarrou lá no terapeuta, e ele começou a ver as pessoas como elas são no íntimo e não no exterior. E tinha uma menina que ele se apaixonou por ela, e no olhar dele, ela realmente tem um rosto muito bonito e um corpo fenomenal. Só que o manequim dela era 56. Para a sociedade, para ele não. Para ele, ela era uma mulher extremamente linda, de rosto, de corpo, mas só que ele via a alma dela, a realidade moral dela, e não a realidade física. E no prédio que ele morava, no mesmo andar,
tinha uma morena, uma enfermeira, mais gata, sabe? Aquela de parar o trânsito, mas quando ele olhava, ela via ela vestida de enfermeira, mas igual uma bruxa, o narizão e tudo. E ela estava molinho para ele, e ele tinha pavor dela, tanto que o outro vizinho dele achava que ele não estava muito bom na cabeça. Uma menina daquela, bonitona, facilitando para ele, e ele queria a outra. Por quê? Porque nos olhos dele, ele via a alma da pessoa. Jesus é assim. Sabe? Jesus não vê aquilo que nós ostentamos, que só a palavra ostentar já traduz não uma verdade. Jesus vê o nosso íntimo. E como diz lá o Salmo de Davi, ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Jesus jamais vai virar as costas para o Evaldo, apesar das dificuldades inúmeras que Evaldo tem. Como não vai virar as costas para nenhum de nós. Ele fala assim para a gente: vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas eu aviso, eu não sei quem é o autor, né, amor? Daquele poema de Pegadas na Areia, conhece? Bonito, né? Mas não é verdade. Não é verdade. O mestre não vai nos carregar no colo, porque ele fala que vai aliviar as nossas tormentas para que nós sigamos o caminho do bem. Ele nos ensina o caminho, não nos carrega na carcunda. Ou como uma amiga nossa, lá do Acre, que é da igreja protestante, falou em necessitado, chega Murilo. Né, Murilo? Hein, Murilo? Murilo? Estou falando, estava falando de necessitado. Chegou você. Desculpe a demora. Não, pois é, você chegou na hora certa. Tá bom? Então, né, a nossa amiga fala assim: Jesus não é garçom. Você pede, ele traz, você pede, ele traz, você pede, ele traz. Aí Emmanuel fala pra gente, lá no Caminho, Verdade e Vida: Jesus não é nosso pajem para cumprir ou fazer cumprir as nossas vontades. Ele nos propõe ir a Ele para que nós tenhamos as nossas dores, os nossos sofrimentos apaziguados, mas não resolvidos. Porque eu sei que o povo aqui todo leu a Boa Nova, né? O Evangelho, né? Novo Testamento. Eu vou só lembrar para vocês, eu sei que vocês leem. Aqui não tem dúvida. Na minha casa, na casa espírita lá que eu estou matriculado também, lá é uma beleza. Não sabe nem o que quer dizer a Bíblia. Mas lá no Evangelho, Jesus propõe para a gente, lá no finalzinho do Evangelho: se quiserdes, de Mateus, se quiserdes vir após mim, após ele, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Nessa frase do mestre está dizendo assim: encosta a cruz aqui que eu carrego para você. Nem ele, nem ninguém tem a possibilidade de carregar a minha cruz, é individual. Então, se a minha cruz nessa existência é a dificuldade de entender o meu próximo, de não olhar para o outro como alguém que é filho de Deus tanto quanto eu, porque Jesus fala que é Pai Nosso. Se você tiver dúvida para entender o Pai Nosso, tem um capítulo do Evangelho todinho para isso, que é o capítulo 28, Coletânea de Prece. Kardec fala no início do capítulo que os bons espíritos orientaram ele para que iniciasse aquele capítulo com o Pai Nosso. Mas, se não me engano, são 83 preces que Kardec aponta ali o melhor caminho para a gente entender a possibilidade de diversas preces que podemos fazer por nós, pelo outro e até pelo inimigo, que tem lá, não é? Mas todos os outros itens desse capítulo é para ensinar a gente o Pai Nosso. Prece por um inimigo que foi bem sucedido no seu intento. Eu nunca pensei de fazer. Mas quando eu li, eu falei: opa, está me ensinando que eu tenho essa responsabilidade. Porque no Pai Nosso, Jesus fala assim: perdoa as minhas dívidas na mesma intensidade que eu perdoo as dívidas dos meus devedores. Então, quando Jesus fala assim, eu tenho que fazer prece por aqueles que eu não tenho lá tanta afinidade.
Porque na proposta do Evangelho de Jesus, dessa igualdade perante Deus, é que eu olho cada um como meu irmão, como meu filho, como minha mãe, meu pai, porque não é o mestre que fala, Senhor, está lá fora, tua mãe e teus irmãos pedem que você saia para falar com eles. E o mestre fala assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. O que Jesus está falando? O olhar dele para nós é igualitário. Pouco importa a tua nacionalidade, a tua naturalidade. Pouco importa quanto que tem no teu Pix. Não importa. Para Jesus, não dá para você barganhar com o mestre. Não dá. Olha, Senhor, eu vou falar uma coisa aqui, eu lembrei de Antônio Mileco. Antônio Mileco, ele é cego de nascença, foi um dos grandes poetas no movimento espírita, estimulando os livros em braille, porque não existiam aqui no Brasil livro em braille, então ele dizia que era oportunidade de esclarecer os cegos nas obras da doutrina. E ele ajudou a desenvolver uma tipografia no Benjamin Constant, aqui na URCA, para imprimir livros espíritas em braille. E o Mileco, ele falava assim, na casa espírita, tudo é de graça. Alguém pagou para entrar? Não. Tem passe hoje, né? Quanto custa? Tudo na casa espírita é de graça. Mas nada é de graça para a casa espírita. Então, a luz que está favorecendo a gente nesse ambiente, o ar-condicionado, a água, tudo isso aí tem um custo. Então, digamos que alguém chega aqui e fala assim, olha só, eu vou fazer uma doação mensal, botar lá, 10 mil reais. Não. Aqui a gente não quer. É mentira, quer sim. Mas não vai fazer com que você seja melhor do que aquele que chega aqui e dê uma boa noite com muita alegria no coração. Por quê? Porque não temos o objetivo de analisar a conta corrente de ninguém. Antigamente falava de cheque, né? Que hoje em dia eu acho que nem existe mais. Mas não importa quanto que você tem no banco e quanto você possa colaborar. O que importa é você olhar um para o outro e ter aquela sensação de amizade, de carinho, de respeito, de você, se for necessário, você olhar para o irmão, você chegar aqui, olhar para o irmão e ver ele abatido, triste, oferecer a caridade de um sorriso. A caridade de um sorriso. E o sorriso é algo contagiante, né? Você está andando na rua, sério, tu vê alguém olha para você, ri para você, tu nunca viu, você vai rir de volta. Sabe? Porque é esse contágio, o sentimento de igualdade. Olha só, isso aqui tudo era para eu falar hoje. Murilo, eu posso voltar outro dia? Seguramente, volte. Obrigado. É porque eu não falei nada que está aqui no papel. Minha esposa fala assim, para que tu prepara tanto? Eu falei, mas minha obrigação é fazer, é estudar. Chega na hora, a espiritualidade vai direcionar dentro daquilo que a gente precisa, né? Então, a oportunidade do sorriso. Sabe, teve um dia que um amigo falou assim, eu todo dia passo lá na portaria, dou um sorriso pro meu porteiro. Onde dá uma vantagem nisso? É o princípio da educação, né? É o mínimo que a gente tem que pensar, porque o cara é porteiro. Aí, sei lá, outra existência eu venho porteiro. Né? Porque o princípio da relatividade das existências estão associados ao meu comportamento. Tá bom? Se eu tenho muita dificuldade de entender o motorista de ônibus, eu nunca passei pela experiência de dirigir um ônibus nesse calor do Rio de Janeiro, com esse trânsito maravilhoso que é respeitado o direito de ir e vir. Não é? O trânsito não é assim? Eu nunca tive essa necessidade. Por que eu vou achar que ele está ali para fazer o que eu quero que ele faça, porque eu pago o salário dele? É a frase que eu mais me remexe no íntimo. Eu pago o teu salário, você tem que fazer o que eu quero. Como se, quando uma pessoa falou isso para mim, eu falei, cara, minha conta de luz vence hoje, me dá um adiantamento aí. Nunca mais falou comigo, mas tudo bem. Por
quê? Porque nós não temos o princípio da urbanidade, do respeito ao próximo. Então, como é que vai ter essa percepção de igualdade? Se eu me coloco melhor do que os irmãos lá da África, né? Quem conhece o trabalho de Fraternidade Sem Fronteiras vai saber o que eu vou falar. Lá da África do Sul, lá daquele rincão lá onde a criança come raiz seca, porque não tem o que se alimentar. E eu chego lá, eu não sou o não sou eu não, né? A pessoa da Fraternidade Sem Fronteiras chega lá, não se considera o salvador da pátria porque está levando um alimento para aqueles irmãos. Não, eles estão fazendo aquilo porque entendem, se estiverem na mesma necessidade, alguém também fará por eles. Então, o que nós queremos deixar aqui nos nossos corações é essa ideia de tirarmos esse desejo de querer ser superior a alguém. Tá bom? Para encerrar, o Chico foi conhecer um presídio lá no interior, lá em Sorocaba. Tinha uma inauguração de um centro espírita, ele foi convidado, e quando chegou lá em Sorocaba, tinha o delegado era espírita, o juiz era espírita e o diretor do presídio era aparentemente católico. E aí, quando chegou lá, o Chico virou para o diretor e falou assim: quantos presos nós somos aqui? Aí o diretor falou assim: não, Chico, não. Assim, preso, assim, apenado, tem 385. Aí o Chico, com mais 15, né, vai 400 presos aqui dentro, porque todos nós estamos presos nos nossos valores inferiores e não conseguimos olhar para o outro como sendo um irmão nosso. Nosso olhar precisa mudar, mas é gradativo. Porque a gente aprende que em a natureza nada se cria, nem tudo se transforma. Então nós temos que transformar o nosso entendimento para que o outro seja realmente igual a mim. Eu primeiro tenho que começar pelo respeito ao próximo. Muito obrigado.